Meus irmãos, vamos abrindo a nossa Bíblia no livro de Daniel. Estamos na nossa série de mensagens, né? Eu sei que nem todos pegaram todas as mensagens, mas a cada novo capítulo Deus fala coisas diferentes, né? Ao mesmo tempo em que reforça coisas que ele vem falando ao longo desse livro, né? Nós vemos ao longo do livro a mão soberana de Deus. Nós vemos como isso é uma tônica em todo o livro, né? Deus direcionando a história, Deus guiando a história de acordo com a sua vontade, mesmo quando parece que está tudo perdido, Deus continua direcionando a história, né? E hoje nós entramos no capítulo 3. Então, deixa a sua Bíblia aberta aí no capítulo 3. Nós vamos projetar o texto na tela também, mas é sempre bom você estar acompanhando aí na sua Bíblia. Nós estamos falando a respeito desse livro com o tema No Mundo, mas não do mundo. Nós ouvimos nas últimas mensagens que é plano de Deus que os seus filhos permaneçam, que eles estejam nesse mundo, né? Olhamos lá para o texto de João, no capítulo 17, versículo 15, onde Jesus ora ao Pai dizendo: eu não rogo para que os tires do mundo, mas para que os protejas do maligno. Então, nós entendemos que é plano de Deus que os seus filhos permaneçam no mundo. Senão aquele que se converte, né, sumia já, e era muito mais fácil, né? Mas Deus tem um plano para os seus filhos nesse mundo. E assim como a canoa foi projetada para estar na lagoa, os filhos de Deus foram colocados nesse mundo, com a missão de estar no mundo. Mas assim como a canoa na lagoa não é um problema, mas sim a lagoa na canoa é um problema, nós, como filhos de Deus, estamos no mundo. E isso é bom, foi Deus que fez assim. O que não pode acontecer é o mundo estar dentro de nós. E quando a gente fala mundo, muitas vezes parece que a gente está assumindo uma postura de isolamento das pessoas do mundo. Nossa, nós somos os santos e eles são os mundanos, eles são do mundo e nós não podemos nos misturar. É justamente o contrário o que nós vemos aqui. Quando nós falamos a respeito do mundo não invadir, não entrar no nosso coração, não é para que a gente assuma uma postura de isolamento com as pessoas do mundo, porque a canoa foi feita para a lagoa, mas para que os valores do mundo não entrem no nosso coração. Esse sistema de valores que a Bíblia chama de mundo. A Bíblia se refere a mundo de diferentes formas, né? E é sempre a mesma palavra. Mas ela fala de mundo quando ela diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas ela também fala do mundo quando ela diz: não ameis o mundo. Como assim? Né? Porque ela está se referindo não às pessoas do mundo, como em João 3,16, ela está se referindo a esses valores do mundo. E é disso que nós estamos falando. Nós estamos no mundo, esse mundo criado por Deus, mas nós não somos do mundo. Esses valores vividos pelo mundo não são os nossos valores. Amém? Então é bom a gente fazer essa diferenciação, né, do que significa esse mundo quando a gente fala que eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Esse capítulo 3, ele registra outro milagre, né? Na semana passada nós vimos um milagre, um sonho sendo revelado de maneira milagrosa. Esse capítulo 3, ele vai nos registrar um outro milagre e de novo nos mostra que Deus cuida dos seus filhos. Isso nós vemos durante todo esse livro, Deus cuida dos seus filhos, Deus está presente, isso nós vemos claramente aqui. Esse capítulo nos encoraja a seguir Jesus, ignorando o mundo, valores do mundo, e ignorando as ameaças do mundo. Nós já vamos entender um pouquinho mais a respeito disso. Mas embora esse capítulo fale a respeito de um milagre,
nós vamos ver que o foco aqui não é o milagre. Fala a respeito de um milagre, mas o foco não é o milagre. O grande ensinamento desse capítulo vem de jovens que decidiram se permanecer incorruptíveis. Jovens que decidiram permanecer firmes, que se recusaram a trilhar o caminho que todos estavam trilhando. Provavelmente a mãe desses jovens dizia para eles: você não é todo mundo, né? Mas a gente às vezes não entende, eles entenderam que eles não eram todo mundo e não trilharam o mesmo caminho que todos ao seu redor estavam trilhando, mesmo que isso significasse uma morte terrível. A primeira coisa que nós vamos ver aqui é que agradar a Deus para esses jovens era mais importante do que preservar a sua própria vida. Deixa eu passar aqui. Troquei o controle, mas o problema permanece, né? Ó. Passa aí para mim, por favor. Aí. Primeira coisa que nós vemos aqui. Tem coisas nessa vida que valem mais do que a própria vida. É o que nós vamos aprender com um exemplo desses jovens. Tem coisas na vida que são mais importantes, valem mais do que a própria vida. O que acontece? Para a gente começar, né? Nós vamos ler o capítulo todo, de acordo com como nós formos passando por ele. Mas o que acontece quando o homem mais poderoso do mundo se depara com jovens incorruptíveis? O que acontece quando uma grande força encontra um grande obstáculo? Jovens que não querem se corromper. Você já viu na internet, ultimamente se tornou bem famoso aqueles vídeos que tu tá olhando, assistindo um vídeo, tá falando sobre uma coisa, mas mostrando outra coisa completamente diferente, né? Mostra uma prensa esmagando os objetos, esmagando uma moeba, mostra alguém lixando um móvel de madeira, qualquer coisa, né? E esses vídeos dessas prensas, às vezes mostra objetos que são difíceis de destruir, né? Submetidos a uma grande pressão para ver o que acontece. Às vezes a prensa ganha, às vezes o objeto ganha, né? Eu me lembro que quando eu era criança, surgiu aquele telefone da Nokia, né? Que era um Nokia tijolão, né? E todo mundo falava que aquele telefone era indestrutível. E aí eu vi um vídeo uma vez do Nokia na prensa, né? Uma grande força e um objeto muito forte. Mas claro que o Nokia, né, é só uma lenda. Uma vez eu caí nessa lenda. Eu tinha um telefone, um Nokiazinho, e falei para os meus amigos: não, isso aqui não quebra de jeito nenhum, né? Peguei o telefone, olha aqui, ó, pá, joguei no chão. Quase saí chorando, né? Tive que fingir, não, eu nem gostava dele mesmo, né? Nem queria esse telefone mais. Quebrou todo o telefone. Mas o que acontece quando uma grande força se encontra com um grande obstáculo? Aqui nós vemos Nabucodonosor como a grande força, a grande potência. A Babilônia é a grande prensa de esmagar crente. Mas aqui nós vemos também jovens que decidiram não se contaminar. Um obstáculo. E vamos ver até que ponto esse obstáculo resiste dentro dessa grande prensa, né? Você, pensando na sua vida, você está pronto para suportar as pressões desse mundo? Você está pronto? Você costuma suportar as pressões? Ou você costuma ceder diante das pressões? A primeira coisa que nós vemos no texto, eu acho que não vai funcionar mesmo. Vou esquecer isso aqui. Pode passar. Você será pressionado
a se encaixar. Pode passar, esse aí mesmo. Você será pressionado a se encaixar no padrão. Capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7, diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Durã, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: essa é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nabucodonosor, a grande potência, o grande poderoso da época, o homem mais poderoso do mundo. A prensa que contra ela nenhum objeto resiste. Ele manda construir para ele uma estátua imponente, 27 metros de altura, 2 metros, 3 metros de largura, né, equivalente a um prédio de 9 andares. E se a gente for parar para pensar nas proporções dessa estátua, ela é meio esquisita, né? 27 metros de altura e apenas 2, 3 metros de largura. Alguns acreditam que era uma estátua em homenagem a Nabucodonosor em cima de um pedestal muito grande, né? Então, mandou construir um pedestal e a estátua lá em cima do pedestal. Será que o sonho que Nabucodonosor teve, falando a respeito dos reinos, no capítulo 2, falando a respeito dele como cabeça de ouro, tu, ó rei, és a cabeça de ouro, tu é o cara. Será que não soa isso para ele? Eu sou a cabeça de ouro. Vamos mandar construir uma imagem de ouro para mim? Né? Talvez aquilo que Deus revelou para Nabucodonosor, ao invés de humilhá-lo e torná-lo mais humilde diante desse Deus, que nós vemos isso no final do capítulo, ele se prostrando, reconhecendo a divindade de Deus, né? Mas o coração dele ainda era arrogante. O coração dele não tinha se dobrado de fato diante desse Deus. Ele se dobrou externamente, mas o seu coração ainda permanecia em pé, altivo, arrogante diante do Senhor. Quantas vezes nós também não assumimos uma postura externa, mas lá no nosso coração ainda está cheio de vaidade, de pecados. A gente sorri, a gente dá a paz do Senhor e a gente busca controlar, de certa forma, os nossos impulsos, o que deve ser feito, mas às vezes o nosso coração está cheio de ódio, cheio de mágoa, né? E chega um momento que isso se revela. Aqui nós vemos esse homem agora construindo uma estátua em honra ao seu próprio nome. Ele faz uma grande cerimônia,
cheia de pompa, cheia de formalidades, né? Uma grande multidão, ali no versículo 2 e 3, nós vemos isso, né? Uma grande multidão se reunindo, instrumentos de todo tipo, ali no versículo 5 ele cita esses instrumentos, e todos deveriam se prostrar e adorar, ou seriam lançados na fornalha. Uma grande ameaça, para que não haja problemas, né? Aquele que não se prostrar será lançado na fornalha. Deixar de se curvar seria automaticamente interpretado como uma traição, né? Traição a Nabucodonosor. Qual que é o resultado quando a música toca? O que nos fala o versículo 7? Logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, cítara, harpa, saltério, toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Para a maioria das nações, se dobrar diante dessa estátua não era problema nenhum, né? Inclusive para o próprio povo judeu que estava lá. Esse povo estava se acostumando cada vez mais com a idolatria. Esse povo estava sendo disciplinado por Deus na Babilônia justamente por causa da idolatria. Então não era uma novidade ter que se dobrar diante de um outro altar, né? Todos se dobram diante dessa grande ameaça. Não tenho nada a perder. Me dobrando, né? Eu tenho muito a perder se eu não me dobrar. Pode passar a próxima aí. É mais ou menos isso que a gente vê aqui. O grande rei, né? A potência, Nabucodonosor, a grande cerimônia, a grande ameaça e a grande multidão se prostrando, se dobrando diante dele, né? Se dobrando diante da estátua. Viva Nabucodonosor, viva o rei. Os poderes desse mundo que nós vivemos, eles seguem prostrando pessoas diante dos seus deuses, né? Os poderosos desse mundo, o sistema desse mundo, o pecado nesse mundo, segue prostrando pessoas diante dos seus deuses. Nós não faz parte muito da nossa realidade, então talvez pareça algo tão distante de nós que a gente não se dá conta de que isso é tão real. Mas existe uma igreja perseguida no mundo. Existem muitos países onde a igreja não pode existir. Para nós isso é algo tão fora da nossa realidade, né? Porque nós viemos domingo após domingo e tem dias que eu falo, hoje eu vou, hoje eu não vou, eu posso escolher. Mas tem irmãos nossos que talvez nesse momento estejam cultuando ao Senhor escondidos em lugares subterrâneos, porque eles não podem ser encontrados. Quando nós cantamos louvor, nós podemos entoar louvores ao Senhor, dizer, santo é o Senhor. Mas tem irmãos nossos que se reúnem e tem que louvar o Senhor cochichando, porque não podem ser ouvidos. Isso é uma realidade. Cada dia, e isso a gente não vê na grande mídia, mas cada dia, você pode ver notícias de cristãos que foram executados das piores formas possíveis, para que sirva de exemplo. É uma grande ameaça para que não haja problemas. Seja na fornalha, seja fuzilado, seja enforcado, decapitado, as formas são inúmeras, mas a grande ameaça é para que não hajam problemas, né? Se isso, pensar um pouco fora da nossa realidade, se isso acontecesse aqui, quantos de nós abandonaríamos a fé e nos prostraríamos diante dessa grande ameaça? Quantos ainda seguiriam firmes com o Senhor, não se prostrariam? Você será pressionado a se adequar, a se encaixar, a se adaptar, a se prostrar, a ceder.
em algum momento, em maior ou menor grau, essas pressões vão chegar. Todos os dias jovens são tentados, né, a se embriagar, a se entregarem aos prazeres sexuais, pornografia, a mentir, a enriquecer desonestamente, né? Hoje em dia com a internet, quanto golpe não existe por aí, né? Tão fácil. Talvez o pensamento de muitas pessoas pode ser, mas se todos fazem assim, por que só você é diferente? Se todos agem de determinada forma, por que isso é normal? Ou desse jeito você não vai crescer na empresa. Desse jeito você não vai crescer. O caminho é assim, você tem que estar disposto a fazer algumas coisas. O mundo continua dizendo: Sadraque, Mesaque, Abednego, se ajoelhem, se prostrem. E o mundo também tem as suas fornalhas, né? Esperando por aqueles que não querem se prostrar. Ser desprezado, ridicularizado, rejeitado, ignorado. Você está pronto para isso? Está pronto para esse tipo de consequência? Para ser excluído de algumas rodas? Para não estar em alguns lugares? Para ser ignorado por algumas pessoas? Será que isso já não é um preço alto demais? Nem é ninguém ameaçando sua vida com uma fornalha. Mas o mundo tem as suas fornalhas, né? A fornalha da opinião dos outros, a opinião pública. O que o outro está pensando a meu respeito? O que as pessoas vão pensar sobre mim? E nós somos pressionados a ceder. A maioria das pessoas abandona a fé quando a fé fica inconveniente, né? Quando exige um sofrimento, quando a fidelidade exige um preço, ela se torna inconveniente, né? Até que ponto você está disposto a permanecer com o Senhor? Você se identifica com os outros ou fica firme e perde tudo, ou corre o risco de perder aquilo que você ama? A segunda coisa que nós vemos aqui nesse texto, versículo 8 ao versículo 18, é que a fidelidade custa caro. Ponto 2, a fidelidade custa caro. Vamos ler juntos. Se você não tiver sua Bíblia, acompanhe na tela. O texto diz assim: nesse momento, em qual momento? O momento em que a música toca, todos se prostram, todos se ajoelham. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, cítara, harpa, saltério, da flauta dupla e toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandasse erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música,
Se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Diante da grande multidão que se prostra, 3 homens estão em pé na multidão. Você já experimentou, já passou pela experiência de ficar em pé, quando todo mundo já sentou? Na igreja, né? Às vezes está na frente, não olha para trás, todo mundo sentado, tudo de pé na frente, assim. Né? Ou quando tu vai falar alguma coisa numa sala, e está uma conversaiada, e quando tu vai falar, há um silêncio e só tu fala. Né? Chama atenção. Mais ou menos o que estava acontecendo aqui, só que o problema é que aqueles que se destacaram, a consequência não era apenas uma vergonha, né? De ficar envergonhado porque ficou de pé. A consequência era perder a própria vida, né? O compromisso com Deus, ele fica evidente quando nos levantamos em meio a uma multidão que se prostrou aos valores desse mundo. O nosso compromisso fica mais evidente quando nós estamos em pé diante de uma multidão que se prostrou diante dos valores do mundo. O rei fala, provavelmente o rei, por eles serem importantes na Babilônia, terem cargos importantes, né, serem administradores ali na Babilônia, o rei não manda que eles sejam executados de cara, né? Talvez se fosse alguma outra pessoa, o rei diria, mas eu não quero nem ver a face, ó, manda lá para a fornalha e acabou o problema. Mas talvez o rei tinha uma expectativa, mas eles trabalham bem, né? Vamos tentar conversar com eles. Aí o rei chama eles, no versículo 15, ele diz assim, agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta e dos instrumentos, né, e se dispuserem a se prostrar em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Ou do contrário, vocês vão para a fornalha. Mais ou menos o rei chamou eles e falou assim, não me faça contar até 3. Eu vou dar mais uma chance para vocês. Né? Talvez vocês não entenderam direito. Eu acho que vocês não escutaram direito. Sadraque, Mesaque e Abednego, deixa eu explicar para vocês melhor, eu acho que vocês não entenderam. Assim, se vocês se prostrarem, vai ser melhor para vocês. Se vocês não se prostrarem, vocês vão para a fornalha. E aí quando nós vemos a resposta deles no versículo 16 e 18, eles dizem assim, Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Em outras palavras, eles chamaram o rei e disseram assim, Senhor, o Nabucodonosor, rei, né? Eu sei que o Senhor é importante, eu sei que o Senhor é poderoso, tem poder para nos jogar na fornalha, né? E para falar a verdade, Nabucodonosor, a gente nem quer muito ir para a fornalha, não, né? A gente não está nem com vontade de ir para lá. Se eu pudesse escolher, rei, eu não ia para a fornalha. Mas eu acho que foi o Senhor que não entendeu. Nós não precisamos nos defender diante de ti.
Nós não viemos aqui nos explicar. Nós não viemos nos justificar. Foi isso mesmo. Nós entendemos as consequências, nós entendemos o que vai acontecer, nós entendemos que tem a fornalha, inclusive pode mandar acender já, né? Nós já entendemos tudo isso. Mas o Senhor que não entendeu, tem algo que para nós é mais valioso do que preservar a nossa vida. Não que eu esteja buscando morrer na fornalha. Não que eu esteja buscando sofrimento. Mas entre sofrer e abandonar o Senhor, é preferível sofrer. É melhor. Tem algo, Rei, que nós tememos mais do que a morte. É uma vida distante do Senhor, né? Tem algo mais temível do que a morte, é uma vida longe do Senhor. A ameaça do rei, ela reflete mais ou menos o que o mundo faz, né? As pessoas não conseguem entender alguém que não se dobra aos padrões, né? A pessoa não consegue entender. Talvez, diante da recusa de se dobrar, o rei chamou eles para explicar. Acho que vocês não compreenderam direito. E talvez a maioria das pessoas não consegue entender uma decisão assim. Que quando eu preciso mentir para manter o meu trabalho, eu escolho perder o meu trabalho do que pecar contra o Senhor. Quem entende uma decisão dessas? Né? Se eu preciso enganar para lucrar, eu prefiro perder o meu trabalho do que pecar contra o Senhor. E isso talvez é incompreensível para a maioria das pessoas. E talvez, assim como Nabucodonosor, muitas vezes nós ouvimos vozes nos falando assim: quem poderá livrá-lo? Quem vai poder fazer alguma coisa por você se você se recusar? Quem vai confiar em você? Quem vai te dar outra chance? Quem vai sustentar a sua casa? Quem vai pagar as contas? Você já pensou tudo que está em jogo? Tudo que está em jogo? Tudo que você está colocando a perder aqui? Se você sair desse emprego, se você sair... Tem algo que é mais temível do que a morte. É uma vida distante do Senhor. Mateus capítulo 10, versículo 28, diz assim: não temam, pode passar, isso. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo. Medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu tenho uma música, acho que eu não trouxe. Não está aqui. Uma música que diz assim, daquele grupo Jeová Nissi, sabe? Aquele grupo de tem teatro, né? Eu assisti uma peça deles há muitos anos atrás, que contava a história de um missionário que foi para um país onde a igreja era perseguida e ele caiu nas mãos de torturadores que o espancaram para que ele negasse a sua fé, e no meio de tortura ele canta essa música, e a música diz assim: tirem os meus olhos, ainda posso vê-lo. Tire a minha língua, eu canto por dentro. Tirem minhas mãos, eu posso senti-lo. Pois nada pode me separar, ninguém, nada.
pode me separar do teu amor. Tire a minha casa, eu vivo nele. Tudo que eu tenho nunca foi meu. Queime em minha carne, meu espírito vive. Pois nada pode me separar, ninguém, nada pode me separar do teu amor. Será que eu poderia cantar essa música? Isso reflete uma realidade na minha vida? Pode fazer o que for. A música continua dizendo: podem até me torturar, mas em honra eu direi que és meu amor e não o negarei. Não importa o quanto doa em mim ter que morrer como morreste. Será? Será que eu temo mais uma vida longe de Deus do que a própria morte? Não existe um poder que compre a submissão daqueles que se dobraram diante do Rei dos Reis. Quando a gente olha para esses 3 amigos ali, eles não se dobraram diante do Rei, porque eles já tinham se dobrado diante do Rei dos Reis, né? O motivo que levou eles a permanecerem em pé diante da estátua é porque eles já estavam dobrados diante do Rei dos Reis. Não, nós não nos dobraremos diante de um rei menor. Nós conhecemos o verdadeiro rei. Nós não nos dobraremos diante de um Deus menor do que o nosso Deus. Nós sabemos quem é o Deus de verdade. Nabucodonosor, talvez o Senhor pense que tem o controle do nosso futuro, que tem o controle da minha vida, e que se eu não te obedecer, quem manda no meu futuro é você. Mas deixa eu te contar. Nós temos um Deus que de fato tem o controle da nossa vida. E Ele tem o controle do nosso futuro. E Ele pode nos livrar da fornalha. E mesmo se não nos livrar, nós não vamos nos dobrar. Isso é um objeto que não se quebra na prensa, né? Poucos suportaram pressões maiores do que essa, né? E eles foram fiéis até o fim. A última coisa que nós vemos aqui, no versículo 19 ao versículo 30, é que a recompensa vale qualquer preço. Nós somos pressionados, você será pressionado a se encaixar nos padrões. A fidelidade custa caro, mas a recompensa vale a pena. A recompensa pela fidelidade vale a pena. Versículo 19 em diante. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abdenego. E aí nós vemos a máscara caindo, né? Aquele rei misericordioso, eu vou dar mais uma chance, se arrependam, se voltem para mim, né? Aquele rei com a máscara de misericórdia, agora a máscara caiu. E ele diz, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abdenego. E esses caíram amarrados dentro da fornalha em chamas.
Problema resolvido. Que sirva de exemplo. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens? Não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eram 13, estavam amarrados, né? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com um filho dos deuses. Então, Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. E os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem, de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Foram lançados na fornalha e receberam livramento, né? O rei olhou, esperou um pouco, pensou: agora foi, problema resolvido, os meus opositores terminaram, se calaram e não se levantarão outros, porque o exemplo foi dado. Passa um tempo e ele: espera aí, não eram 3? E a gente largou eles amarrados. E agora eu vejo 4 homens soltos. E o quarto se parece como um filho dos deuses, mas não era um filho dos deuses, era o Filho de Deus. Algo muito importante que nós precisamos entender. Esses homens, eles não foram libertos, eles não foram livrados do fogo, né? Eles foram livrados no fogo. Não foram livrados do fogo, mas no fogo. Lá no meio do fogo. Nós temos a presença do próprio Deus com eles. Isaías 43, versículo 2, diz assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Dentro da fornalha, existe um Deus que se faz presente. E nós temos todos os elementos para crer que era o próprio Jesus Cristo que estava lá. Que era o nosso Senhor que estava com eles na fornalha. E aí nós temos um milagre acontecendo, né? Uma libertação miraculosa acontecendo, mas muito mais importante do que isso, nós temos esses 3 homens
experimentando da presença do Senhor, sendo libertos dentro do fogo. Não foram impedidos de irem para a fornalha, mas foram libertos na fornalha. Se eles tivessem se curvado, que essa era a opção mais fácil, e a opção que a maioria escolheu, né? Se eles tivessem se curvado, eles jamais teriam o privilégio de andar com Jesus nas chamas da fornalha. Quando eles rejeitaram o pecado, eles tiveram uma experiência de comunhão com Jesus, nunca antes experimentada. E eu queria te dizer que muitas vezes nós podemos perder as maiores experiências com Deus por medo das fornalhas. Nós podemos deixar de experimentar Deus de uma forma muito mais profunda e verdadeira por medo das consequências da fidelidade. Quando você se conforma ao padrão do mundo, você deixa de experimentar Jesus da maneira mais profunda que você poderia. O que será que é melhor? Estar fora da fornalha com Nabucodonosor ou dentro da fornalha com Jesus? O que é melhor? Porque esses homens foram fiéis a Deus até o fim, a gente vê que Deus foi glorificado através da vida deles, né? Tenho certeza que no final do dia ninguém mais estava falando da estátua. O grande assunto não era mais o evento, não era a cerimônia, a pompa, nada disso. O assunto era o Deus que livra da fornalha, o Deus que livra do fogo, o Deus que anda no fogo com os seus, o Deus que no momento de maior tribulação se coloca lado a lado, se coloca do nosso lado, não nos abandona, né? Não nos abandona, mas está ao nosso lado, caminhando conosco no momento da maior dificuldade. Não existe nada igual. Não existe nada igual. Nós estamos no mundo, nós não somos libertos do mundo. Deus nos coloca no mundo e Jesus nos diz assim: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Tenham bom ânimo, porque quando vocês passarem na fornalha, eu vou estar ao lado. Eu vou estar caminhando do lado. Tenham bom ânimo. No versículo 28, nós vemos Nabucodonosor louvando ao Senhor, né, dizendo: louvado seja. Parece que agora o rei entendeu. Aí chega o versículo 29 e ele fala assim: agora quem não adorar esse Deus aqui, ó, vai ser picotado, vai ser espedaçado. Agora a ameaça está para o outro lado, né? Agora não é mais a estátua, é quem não adorar esse Deus aqui vai ser morto. Calma, Nabucodonosor, né? Calma, cara. Não entendeu nada ainda. Nabucodonosor não entendeu que a verdadeira influência não vem do poder, ela vem da fidelidade, né? Nabucodonosor, um rei poderoso, mas a verdadeira influência veio de Sadraque, Mesaque e Abednego. Homens que se dobraram somente diante de Deus, que não se corromperam, que resistiram até as últimas consequências em nome do Senhor. Essa é a verdadeira influência. A verdadeira influência que transforma vidas não é o que o governo decidiu a respeito da minha vida, a respeito do que os poderosos dizem que pode ou não pode, a respeito do que países dizem a respeito dos cristãos, que eles não podem se reunir, que eles não podem fazer isso, que não podem fazer aquilo, ou serão mortos. A verdadeira influência, a verdadeira transformação
vem de homens que simplesmente decidiram se dobrar diante de Deus e de ninguém mais, né? Trata-se de um processo que nós vemos aqui. Pode passar. Mais um. Para que nós possamos refletir durante essa semana. É um processo, né? Isso aqui é um processo. Nós vemos um processo acontecendo nesse capítulo que foi apresentado um desafio. Diante do desafio tem uma escolha a ser feita. E diante dessa escolha tem um resultado a ser colhido. O desafio tem uma estátua e agora a gente precisa se dobrar diante dela. A escolha é, eu vou me dobrar ou vou permanecer fiel ao Senhor? E a consequência é experimentar a presença de Deus dentro da fornalha ou a presença de Nabucodonosor fora dela. Você será pressionado a se curvar. Esse é o desafio. Mas ninguém pode te obrigar. Você pode ser pressionado, mas ninguém pode obrigar. Ninguém vai dobrar o teu coração. Essa é uma escolha sua. A fidelidade custa tudo. Quando nós falamos que a fidelidade custa caro, ela nem expressa, né? Nem expressa o custo de fato. Muitas vezes ela custa tudo. Mas vale mais que tudo, ficou incompleto, né? Mas a presença de Deus e a fidelidade, ela vale mais do que tudo, né? Ela custa tudo, mas vale mais do que tudo. E Cristo caminha com aqueles que preferem a fornalha ao pecado. Talvez hoje você se encontre prostrado diante das coisas que o mundo tem oferecido. Talvez hoje, quando você olha para a sua vida, você pode perceber isso. E dizer, eu não tenho sido fiel ao Senhor, eu não tenho resistido às pressões, eu tenho me dobrado. Mas, graças à grande graça e misericórdia do Senhor, nós podemos nos arrepender e dizer, não mais. Não mais. Se eu me dobrei diante das pressões, não mais. Se eu me dobrei diante de outros deuses, não mais. Se eu não confiei no Senhor em primeiro lugar, eu posso confiar. Se nós formos sinceros, todos nós em algum momento cedemos às pressões. Nós não conseguimos ser perfeitos. E por isso Cristo veio, né? Cristo veio justamente porque eu não consigo ser fiel o tempo todo. E porque muitas vezes eu cedi às pressões. Mas nós podemos nos arrepender e nos achegar nele. O Senhor nos chama a uma vida com Ele, que talvez nós não tenhamos experimentado ainda. Por último, eu queria lembrar que Nabucodonosor pode ter uma fornalha e pode aquecer ela 7 vezes mais. O mundo pode ter as suas fornalhas e pode aquecer 7 vezes mais. Mas o verdadeiro fogo, ele já foi vencido. E nós já fomos libertos. Existe um fogo da ira de Deus que caiu inteiro sobre Jesus, para que nós fôssemos libertos. O que é a fornalha que o mundo pode nos oferecer?
O que é a fornalha 7 vezes mais quente que Nabucodonosor pode oferecer diante do fogo da ira de Deus, que foi desviado de nós por causa da graça de Jesus, que foi desviado de nós porque Jesus morreu lá na cruz, levando sobre ele aquilo que cairia sobre nós. O que Nabucodonosor pode me fazer? O que o mundo pode me fazer? Não pode fazer nada. Cristo passou pelo fogo e pelo abandono de Deus para que eu não precise passar. Ele enfrentou a fornalha da ira e não foi poupado para que nós fôssemos poupados. Amém? Vamos orar. Senhor, diante do Senhor, eu fico constrangido, Pai, porque a Tua graça sobre nós, ela é tão abundante. Nós não temos palavra para descrever, Senhor. Nós estamos aqui diante de Ti, Pai, como igreja, como um corpo, uma família. E nos colocamos inteiramente nas Tuas mãos como dependentes de Ti, Pai. Quantas vezes nós cedemos às pressões? Quantas vezes nós preferimos uma vida distante de Ti para não perder coisas que nós damos importância? Quantas vezes, Pai, nós fomos desonestos? Quantas vezes nós mentimos? Quantas vezes invejamos? Quantas vezes, Pai? Quantas vezes nós deixamos o nosso coração se corromper, o nosso coração adorar outros deuses, da nossa cultura, do nosso tempo? Quantas vezes, para livrar a nossa pele, nós não ofendemos a Ti? Mas, Pai, nós cremos em um Deus que se fez carne e morreu para levar sobre Ele, sobre Ti, a nossa infidelidade. Nós cremos em um Jesus que morreu na cruz e recebeu sobre Ele a plena ira de Deus, para que nós não precisássemos recebê-la. O Senhor recebeu o castigo pela nossa infidelidade, pelo nosso pecado, para que nós fôssemos poupados e para que nós pudéssemos ser transformados, para que a Tua fidelidade esteja sobre nós. E o nosso pecado, a nossa infidelidade, sobre Ti. Transforma o nosso coração. Transforma as nossas vidas, Pai. Fortaleça a nossa fé. Fortaleça as nossas convicções no Senhor. Fortalece o nosso compromisso contigo, para que nós possamos honrar ao Senhor em meio a esse mundo hostil à Tua palavra. Para que nós possamos Te honrar em todo o tempo. Nos fortaleça para que sejamos testemunhas do Senhor nesse mundo. Nos fortaleça com Teu Espírito Santo, Pai. Essa é a nossa oração. Que quando todos os joelhos se dobrarem, nós possamos permanecer firmes em Ti, em pé, porque só nos dobramos diante do Senhor.